Por acaso você já se perguntou como é que um computador, uma máquina, faz para tomar decisões? Olha, eu já te adianto que não é nada complicado e eu vou te explicar tudo direitinho nesse vídeo aqui. Eu me chamo João Matheus Frota, eu sou estudante de Ciência da Computação aqui na USP de São Carlos e nesse vídeo de estruturas de seleção você vai entender tudo. Bora pro vídeo. Pessoal, a todo momento do nosso dia a dia a gente toma decisões. Por exemplo, se lá fora estiver chovendo, eu vou pegar o guarda-chuva. Ou seja, se alguma coisa acontecer, eu faço algo. É uma condição. Então, a gente vai trabalhar exatamente com essa lógica aqui na programação em C. E vamos começar aqui com o comando if. If no inglês significa se, que é literalmente o que eu falei, né? Se uma condição, faça algo. A gente usa o comando if, que você pode ver a forma geral dele aí, quando a gente quer que o computador faça alguma coisa se uma condição for verdadeira. Somente se essa condição for verdadeira. E não se assuste com os parênteses e as chaves. Você que está começando a ver C, você pode até entender. Mas você que não começou a ver C ainda, o que você precisa entender é a lógica de programação por trás disso, tá certo? A gente vai falar dessa lógica e vai explicar tudo direitinho. Então, essa é a forma geral do comando if. If, se uma condição, abre chaves, né? Eu vou executar uma tarefa ou comando a ser feita. Vamos começar com um exemplo aqui, tá bom? Pessoal, então vamos começar com um exemplo prático usando o comando if. Pessoal, nesse exemplo a gente quer decidir se o número é par ou ímpar. Como é que a gente faz isso? Pessoal, eu declarei um número inteiro x. Eu vou escanear um número e o número x vai receber esse número que eu digitei. Por exemplo, eu vou digitar o 5. E aí, esse x é o 5. Se, if, condição. Qual é a condição? X dividido por 2 tem um resto igual a zero. Se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se essa condição for verdadeira, o que eu vou fazer? Eu vou executar uma tarefa que está dentro das chaves. Qual que é essa tarefa? Eu vou printar, né? Eu vou mostrar na tela. O computador vai fazer isso e revelar que o número é par. Agora, se isso não acontecer, galera, se essa condição bem aqui for falsa, ele não vai fazer isso. Ele vai continuar o programa. Se o quê? O x dividido por 2 tiver um resto diferente de zero, ele vai entrar nas chaves e vai fazer isso. Ou seja, pessoal, se uma coisa for atendida, ele vai fazer o quê? Printf, o número x é par. Se outra coisa for atendida e não aquela, ele vai fazer isso. Então, pessoal, se eu digitar o número 5, ele vai entrar nesse bloco? Não, porque ele não atende a condição. Essa condição é falsa para o 5. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar nessa condição, que vai ser atendida, e vai entrar nesse bloco aqui. E ele vai justamente fazer isso aqui. Ele vai printar o número x é ímpar. Agora, vamos pegar um outro número, 10. O 10, o que acontece? Ele vai printar o número x é par. Por quê? Porque atende a primeira condição. E aí, como atende a primeira condição, vai executar o que o primeiro if tem depois das chaves. Então, é basicamente isso o comando if. Pessoal, relembrando mais uma vez para você que não entendeu. O if, ele tem uma condição que vai ser falsa ou verdadeira. Se for verdadeira, ele vai entrar no bloco de comando. Agora, se for falsa, vai simplesmente ignorar. E é isso que é interessante. Você consegue determinar o que o computador vai fazer ou o que ele não vai fazer. Você escolhe. E se eu quiser que o computador faça alguma coisa quando a condição for falsa? Pois é para isso que vamos ver outro comando, o else. O else no inglês significa se não. Então, pessoal, essa é a forma geral do else. Você só pode usar um else se você tiver usado um if. Então, por exemplo, if condição, faça comando 1. Agora, e se não acontecer essa condição aqui, ó, ele vai ignorar o if. Se não acontecer o if, ele vai fazer o comando 2. É literalmente isso, pessoal. Se a condição do if não for atendida, o programa vai aqui para o else, ou seja, else quer dizer, se o que está aqui em cima de mim não foi atendido, eu vou fazer isso. Ó, pessoal, olha que simples e bacana esse exemplo. Vamos considerar que 1 significa que está chovendo, positivo para a chuva. E qualquer número que não seja 1 significa que não está chovendo. Eu vou digitar um número, tá na entrada um número. Se o número digitado, que eu chamei de chuva, né? Se o número digitado for 1, né, receber 1, ele vai, como a gente já viu, atendeu a condição verdadeira, vai entrar aqui e vai fazer printf está chovendo. E esse else? Olha, esse else só vai ser executado se a condição do if não for verdadeira. Então, pessoal, esse else aqui é se não. Se não acontecer, a condição acima dele, que é do if, não for verdadeira, eu vou fazer isso. Ou seja, para qualquer caso de chuva não ser 1, ele vai fazer isso. Por quê? Else está excluindo o caso da chuva ser 1. Então, para qualquer caso da chuva ser diferente de 1, o else está mandando fazer uma tarefa. Qual que é a tarefa? Dizer que não está chovendo. Então, bora lá, pessoal. Vou digitar o número 20. Por quê? Porque 20 é diferente de 1. Olha aí, não está chovendo.
Agora eu vou digitar o número 1, pessoal. O que vai acontecer? Está chovendo. É exatamente isso que eu mandei aqui no meu programa. Se o número for 1, eu vou dizer que está chovendo. Se o número for qualquer número, até 0, vai dizer que não está chovendo. Porque o else, ele está falando, olha, se não for 1, você já pode falar que não está chovendo. E o if está dizendo, só faça isso se a condição for verdadeira. Pessoal, só não esqueçam que o else está sempre associado a um if. Ele não funciona sozinho. Mas, João Mateus, tu deve estar me perguntando, até agora eu só tive duas opções, duas condições, chuva ou não chuva. E se eu tiver várias condições, mais de duas? É para isso que existe o else if, que quer dizer se não, se. Vamos pensar no exemplo da temperatura de um dia. Ó, pessoal, a gente tem um exemplo aqui de 3 casos. Ou o dia está muito quente, ou o dia está agradável, ou o dia está frio. Preste atenção comigo aqui. Eu tenho um valor de temperatura que eu vou receber. O programa vai escanear, né? Como a gente tem feito. Se a temperatura for maior ou igual a 30, ele vai entrar aqui e vai fazer o quê? Vai fazer está muito quente, use roupas leves. Agora, o else if entrando na jogada. Else, o que quer dizer aqui esse programa else if? Else quer dizer, se o que está em cima dele não acontecer, ou seja, se a temperatura não for maior ou igual a 30, se isso aqui for falso, else, faça isso. Se isso não acontecer, vá para cá. Se a temperatura for maior ou igual a 20, faça um printf está agradável. Então você vê que é um else mais um if. O else tá dizendo, venha para cá se em cima não acontecer, né? Se a condição de cima não acontecer. E contando com isso, se outra condição acontecer, você vai fazer isso. Se a temperatura não for maior ou igual a 30, mas for maior ou igual a 20, ele vai vir para cá. Agora, se a temperatura não for maior ou igual a 30 e não for maior ou igual a 20, ele vai para o else, que a gente acabou de ver. Ou seja, nada disso aqui aconteceu, ele já vai direto para cá. Está um dia frio, use casaco. Por quê? Bem, maior ou igual a 30, vem para cá. Maior ou igual a 20, vem para cá. Maior ou igual a 20, se não for maior ou igual a 30. Else, tá negando aqui, entendeu, pessoal? E se nada disso acontecer, ou seja, se a temperatura for menor que 20, aí eu vou printar. Está um dia frio, use casaco. Vamos testar? Fala uma temperatura para mim aí. 21, pode ser? 21 graus. Está um dia agradável. Mas por que, João Mateus, que mandou um dia agradável? Porque não é maior ou igual a 30 e é maior ou igual a 20. Então vai cair nesse comando. Agora, se eu mandar exatamente 30 graus, ele vai vir para cá. Por quê? Porque é maior ou igual a 30, né? É igual a 30 no caso. E se eu mandar aí, menos 20 graus, aí vai estar um dia frio, né? Por quê? Porque está menor do que 20, menor do que 30, que no caso é a não condição. Não aconteceu nada dos dois, então ele vem para cá. Então, pessoal, é exatamente isso. É a nossa lógica do dia a dia aqui na lógica de programação. Tenho mais de 3 condições, você vai precisar usar o else if. Tenho só duas condições, você usa if e else, né? Mas muito cuidado, o else só pode ser usado com o if e o else não tem uma condição. O else é justamente se algo lá de cima não foi feito. Você vai executar o else, como a gente mostrou mais cedo no vídeo. E é basicamente isso. Esses 3 comandos que eu mostrei para vocês são uma das ferramentas mais usadas na linguagem de programação, porque vocês viram a importância. Eu vou executar alguma coisa só se outra coisa acontecer. É assim que a gente ensina o computador a tomar decisões. Muito obrigado por ter assistido até aqui e eu espero de verdade que você tenha entendido. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aí o que você achou do vídeo, que eu preciso muito do seu feedback, tá bom? Muito obrigado e vamos pra cima!